Como que a gente vai começar? Não sei, você que sabe. Ai, dá vergonha de fazer o vídeo com você. Se você tá com vergonha, você imagina eu. Hoje eu vim falar pra vocês uma história nossa, consegui laçar ele e trazer ele pros meus vídeos. Então nós vamos contar como que nós se conhecemos, como que foi, como que a gente foi morar junto e como que foi todos esses 10 anos, aproveitando que é semana do Dia dos Namorados e que esse ano a gente faz quantos anos juntos? 10 anos. 10 anos juntos. Então vamos lá. Como que nós conhecemos? E se ele errar, ele vai ficar de castigo. A gente se conheceu no grupo de jovens que a gente frequentava da igreja. Sim, para vocês entenderem um pouco, eu sou 6 anos mais velha que ele. Então, eu já tinha amizade com a irmã dele, eu já frequentava a casa dele, só que a época que eu passava na casa da irmã dele pra sair, pra bater perna, pra ir pro baile, ele tava brincando de Power Rangers. E depois, passado o tempo, a gente frequentava um grupo de jovens da igreja e a gente se conheceu lá. Ele tocava bateria e Eu só frequentava mesmo o grupo de jovens, não fazia mais nada. que mais? Como a gente se conheceu é isso. Sim, Que a gente começou a conversar, né? Ter amizade. Aí a gente tinha muita amizade e nós começamos a amizade nesse grupo de jovem ajudando um casal de amigo nosso. Ele era apaixonado por uma menina que ele estudava, mas ela namorava um outro rapaz. E eu tinha uma amiga que era apaixonado por esse rapaz que namorava a menina que ele era apaixonado. Olha que rolo. E aí nós se juntamos para fazer um complô para separar esses dois e para ele ficar com a menina e a minha amiga ficar com o rapaz. Só que não deu certo porque a gente se apaixonou no meio do caminho, né? Ai, que bonitinho. Aí ele viu que eu era melhor que a menina, né? Que ele ia ter mais futuro comigo do que com a menina. E ele falou assim, deixa eu ficar com essa daqui mesmo, que é melhor. Não foi isso? Foi. Foi? E fala o contrário pra ver. Então conta a parte que nós começamos a conversar. Não, aí a gente começou a conversar como amigos, né? E com o tempo a gente foi conversando, ficamos 5 meses só conversando. Só pra registrar, dos meus namorados, ele foi o que eu mais demorei pra beijar. Gente, 5 meses. Ele corria de mim. É porque eu sou difícil mesmo. Igual o capeta corre da cruz. Aí a gente frequentava o grupo de jovens, só que assim, quando nós começamos a se paquerar, né, porque teve toda aquela fase da paquera. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. E eu 24. Então, eu não podia namorar ele, porque ia dar pedofilia. Ué? Você era menor de idade? E aí, o que a gente fazia? Eu fiquei paquerando ele até esperar ele completar 18 anos. Começou a se encontrar no grupo de jovens, eu chegava, ele saía. Se eu tava, ele não entrava, porque ele morria de vergonha. Só que ele ia embora e ficava mandando mensagem pra mim. Lembra aquela vez que nós fomos num teatro? Como que é? Na Luzia? Uhum. Nós fomos no teatro, tava ensaiando. Eu ia participar do teatro. Né? E eu fui lá pra buscar você, né? E aí eu cheguei lá no teatro e ele não quis ir embora comigo, porque ele ficou com medo. O que será? O que você pensava? Não sei. Eu ia fazer o que com você? Falando sério agora, o que você pensava? Não sei. Por que você tinha medo de mim? Eu não tinha medo, eu tinha medo. E a gente conversava por mensagem, mas naquela época não tinha nem WhatsApp, né? Era mensagem de texto, Nossa, né? mensagem de texto. E ele tinha um TIM. Eu tinha um plano de mensagem. E eu tinha Vivo. Você tinha um plano de mensagem, eu não tinha plano de mensagem. Então vocês imaginam o tanto que eu gastava pra conversar com essa praga. Tá vendo? Isso é amor.
Desde sempre, tá vendo? Nós começamos a se apaixonar, nós começamos a conversar, a gente começou a ter muito contato, mas arrumando um jeito pra ele ficar com a menina. E aí, num churrasco que a gente fez de confraternização de final de ano, do grupo de jovens, ele tava numa outra festa com a turma da escola dele, e chegou lá, já tinha tomado umas, chegou na reunião do grupo de jovens, pra vocês verem, né? Já tinha tomado várias, né? Aí eu acho que ele criou coragem. E na hora da gente ir embora, nós pegamos uma carona com um casal de amigos nossos. Meu Deus, eu vou derrubar a câmera. Vamos parar os dois? De amigos nosso. E sentou nós dois no banco de trás. E o Pedro assim do meu ladinho, porque eu já tinha o Pedro. E nós pegamos na mão, assim, igual namorado. E aí começamos a fazer carinho na mão do outro, né? Aí, só que ninguém falou nada, né? Os dois, assim, fazendo carinho. Ai, como a gente era tonto, né? Besta. Fazendo carinho na mão do outro. E aí, esse casal de amigos nossos deixou ele na casa dele, que ele morava mais perto. E deixou eu na minha casa, que eu morava com meu pai. E aí ele mandou mensagem pra mim. Depois disso nós começamos a conversar, né? Aí nós ficávamos altas horas conversando. Gente, era muito plano que ele gastava. E eu muito dinheiro, né? Porque eu não tinha plano e era operadora diferente, tinha até isso. E aí depois você mudou pra Vivo, né? Depois que nós começamos a namorar. Mas pra gente começar a namorar, ele morria de medo do meu pai. E no aniversário dele de 18 anos... Te convidei, aí você foi lá no aniversário, e eu tentando falar com você a noite inteira, mas não tinha coragem. Por fim, levei você embora. Levou né? embora. Levei você embora, mas não tive coragem pra nada. Não teve coragem pra falar nada. Só levei embora e voltei. Levou embora e voltou. Aí, um mês depois, a gente continuou conversando. Ele tinha completado 18 anos. Aí eu pensei assim, agora eu já não vou mais ser presa, né? Por pedofilia. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra ficar com esse menino, pra beijar esse menino, pra sair com esse menino? Só que ao mesmo tempo, eu batia muito na tecla pra ele assim, que ele era muito novo, que eu era mais velha, eu já tinha o Pedro Henrique, a nossa família era uma criação totalmente diferente, a nossa vida era totalmente diferente, né? E eu tinha muito medo de, tipo, de não dar certo, e a gente mora numa cidade muito pequena, e as pessoas ficarem falando, né? Mas enfim, resolvi arriscar. E fui aí meu pai tinha uma perua Kombi. E o grupo da igreja que a gente frequentava sempre se reunia, assim, pra ir em pizzaria, pra ir em lanchonete, pra fazer jantinha na casa dos outros. E tava passando o filme. Qual que era o filme mesmo? Eu acho que era do Crepúsculo, o segundo. Então, a gente nem lembra o filme, né? Porque pra você ver, nós nem prestamos atenção no filme. Mas aí eu programei tudo. Falei, vou pegar a perua do meu pai, todo o pessoal, e pegamos uma sessão que dava pra ele ir, porque ele trabalhava, e aí não era em todas as sessões que ele podia. Eu falei, vamos. Eu falei, é hoje, vai ter que ser hoje, não tem jeito. Peguei um amigo meu que dirigia, coloquei ele pra dirigir, pra mim não precisar ir dirigindo, e fui junto com ele. Chegamos lá no cinema, ele passou o filme inteirinho segurando na minha mão, só segurando na minha mão, e não tentava me beijar, não tentava nada, só não fez nada, e eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas essa era a minha última chance. A última chance dele, né? Essa era a última chance dele. Que se ele não fizesse nada... Aquela eu desistia. Mas ele ficou o filme todo segurando na minha mão, a gente ficou igual casalzinho. Fazia carinho, igual casalzinho. E ele tentou me beijar. Só que ele tentou me beijar e eu... Fazer uma de difícil nessa hora. Depois de 6 meses,
fazendo de difícil. Mas por que você ficou 6 meses se fazendo de difícil? Eu não podia me fazer de difícil nenhuma vez. Eu sou difícil. Aí ele tentou me beijar e eu dei uma afastadinha, assim, aquela afastadinha básica, assim, sabe? De menina decente. Foi isso que Que eu fiz. Mas eu me arrependi depois, né? Porque aí passou o resto do filme todo, ele não tentou mais me beijar, ficou quietinho, só segurando na minha mão ali. E na hora de ir embora, nós fomos comer um lanche, né? Nós fomos comer um lanche, ele ficou ali, o grupo já achava que a gente já tava namorando, né? Porque como a gente era do grupo de igreja, não podia ficar. Tinha que já namorar, né? Não tinha essa de ficar. Ele tentou te beijar, você desviou. Por que ele ia tentar de novo? pra você desviar de novo? Tentar beijar ele, aí... Não, ele foi tentar beijar você e você desviou. Aí ele pensou, ela não quer nada. Ah, eu fiquei 5 meses, fiquei um filme inteiro segurando na mão dele pra não querer nada. Cola. Não cola, Pedro. Cola não sim. Aí, ó, o Pedro tentando defender o pai, mas não cola. Aí, o que aconteceu? Nós comemos o lanche, tudo. Na hora de ir embora, esse amigo meu foi dirigindo. Eu fui lá no último banco da perua com ele. Aí ele tentou me beijar de novo. Eu dei aquela afastadinha, mas aí eu pensei assim, ah, não dá, né? Eu acho que se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, aí eu agarrei ele, beijei ele. E depois disso, nós nunca mais largamos. Não, nós tivemos nossas briguinhas no meio do caminho, né? Ele queria me levar embora naquele dia. E eu morrendo de medo de chegar em casa, né, com meu pai. Porque meu pai era muito bravo, ele tinha muito medo do meu pai. Depois do cinema a gente tava namorando. Mas aí, só que o pai dela não sabia ainda, né? E a gente tava com medo de falar pra ele. Mas a gente foi num show da banda. Você lembra? Não lembro. Não era Rosas, né? Não. Era um show católico. Não lembro também. Aí a gente foi. Porque a gente não foi, na verdade, pra ver o show, né? A gente foi pra ficar a junto. gente Porque foi era o pra único namorar. jeito da gente ficar junto. E fomos de novo com a perua, tudo. Só que dessa vez o seu pai que foi dirigindo pra levar a gente. Meu pai que foi levar a gente. Porque Aí era mais acho longe que- a cidade. O pai dela já tava desconfiado. Meu pai separou a gente dentro da... Colocou ela na parte de trás. Meu pai separou a gente. Chamou ela pra ir na frente junto com ele. Meu papai colocou ele na frente junto com ele. Ai, gente, olha só a situação. Ai, meu Deus do céu. Você tinha que me amar mesmo. Pensa, um menino de 18 anos que podia ir aí. Mas tá bom, vai. Termina de contar. Aí ele foi na frente. Ah, e aí eu fui sentadinha no banquinho assim do lado, né? E a gente foi segurando na mão Isso. também, né? Você na frente do meu pai. Aí ficamos o show lá inteiro juntos. Aí vamos embora, né? Naquele show foi só isso mesmo, né? Não, aí nós levamos o Pedro, né? Mas Só o que Pedro ficou com seu pai, né? Seu pai meu não pai, entrou no meu pai no não show. entrou no show, mas ficou com o Pedro lá fora. E a gente ficou. E nós ficamos o show lá, só que morrendo de medo. Porque meu pai não tinha comprado o ingresso. Mas ele é policial. E eu sabia que se ele desse uma carteirada lá na frente, ele entrava a qualquer momento. E nós ficamos morrendo de medo dele entrar e pegar a gente junto. Mas não pegou. E depois de um tempo, né, uns 20 dias depois do show, teve esse grupo que a gente frequentava, fez um chá beneficente, com desfile e tudo. E nós participamos da organização, nós ajudamos. A gente tava lá ajudando na desmontagem e tudo. Tava com outros casais de amigo nosso e ela tava sentada na minha perna. E aí o pai dela pegou e entrou no salão. Mas eu achei que meu pai já tinha ido embora, por isso que eu tava lá com ele. Aí a gente levou aquele susto, né? E tudo. Meu Deus do céu, eu não queria nem voltar embora pra casa. Levou aquele susto, tudo, né? Mas ela levantou correndo, a gente sabia se o pai dela tinha visto ou não tinha visto, mas... Sei lá. Aí um amigo nosso, pra tirar sarro, tava conversando com o pai dela e pegou e chamou eu, né? Eu já tava extremamente nervoso. Mas chamou ele começou a tirar sarro. Ah, você vai lá, porque todo mundo chama meu pai de sargento, né? Ah, você vai lá, vai pedir a Karine em namoro pro sargento, vai pedir a Karine em namoro pro sargento. Só que ele foi conversar com meu pai, mas não era sobre isso. E chamou o Gugu.
pra ir junto, pra conversar. Só que o Gugu achou que ele tinha falado alguma coisa pro meu pai. E na hora do medo, do susto, ele chegou... Cheguei de supetão e já pedi ele namoro logo. Como você falou, amor? Você nunca contou pra mim. Não, eu só falei que eu queria namorar com você. O que ele falou? Ele falou, pega... Quer? Pegue a bucha. Segue a bucha sua, alguma coisa assim, que não aceitava devolução. Aí ele levou o pé da letra. E aí nós ficamos namorando 2 anos, 2 né? anos. Aí nós namoramos 2 anos. E aí eu tive uma briga com meu pai, saí de casa. E aqui na nossa cidade eu não tenho família, não tenho nada. Era só meu pai e minha irmã. E eu não tinha pra onde ir, aí eu fui pra casa dele. Mas eu fui pra casa dele com a intenção de arrumar uma casa pra mim, alugar uma casa pra mim e pro Pedro. Era provisório. Fui pra casa dele só pra até dar tempo de arrumar as coisas, comprar os móveis, porque eu não tinha nada, né? Só tinha o jogo de quarto. Né? Só tinha meu jogo de quarto. E só que nesse tempo eu fiquei 3 meses lá. E aí comecei a procurar casa, tudo, e ele decidiu ir morar comigo. Eu não queria, tinha medo, né, por ele ser muito novo. A gente já fazia 2 anos que a gente tava junto, ele tinha 20 anos, mas tipo, não tinha vivido nada da vida dele, não tinha namorado, não tinha tido outras namoradas, tava começando a faculdade dele, então eu tinha medo dele morar junto. Ao mesmo tempo eu queria, porque eu também tinha medo de morar sozinha, nunca tinha saído da casa do meu pai com o Pedro pequeno, mas tinha medo de levar ele comigo, depois ele se arrepender, né, e aí eu Ficar com fama de separada, sei lá, qualquer coisa, né, que não fosse boa. Desquitada? desquitada, divorciada, separada, sei lá qual o nome que o povo dá aí. Mas enfim, ele resolveu ir comigo dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de que ano? Você faz 10 anos que a gente tá namorando? 2010. 2012, então. 2012. Porque faz 2 anos que a gente tava junto. Isso, 2012. Então 1º de janeiro de 2012, nós fomos Morar junto, alugamos uma casa. A gente não tinha mesa, a gente não tinha armário, mas a casa que nós alugamos tinha a cozinha, tinha armário planejado. Mas a gente não tinha mesa, a gente não tinha sofá, a gente não tinha TV. A gente tinha o meu jogo de quarto e o jogo de quarto dele. E nós compramos... Aí eu tinha um terreno, que era só o terreno, eu vendi o terreno. Peguei, como eu tinha pago poucas parcelas dele ainda, peguei o que eu já tinha pago, comprei geladeira, fogão, máquina de lavar, só, né? Só. Aí nós pegamos alguns utensílios do mercado e panela, essas coisas de mercado mesmo que tinha no mercado, e fomos morar junto. Foi isso, né? Aí foi basicamente isso. Aí nós moramos juntos 5 anos. Então, nós namoramos 2, moramos juntos 5 anos. Eu queria casar. Mas ele não queria casar comigo. Ele só queria morar junto. É assim que a gente foi morar junto. E hoje faz 10 anos. Hoje não, esse ano faz 10 anos. Dia 29 de julho, faz 10 anos que nós estamos juntos. Depois de 5 anos morando junto, aí nós casamos. Né? Então, tudo ao tempo, 2 anos namorando, 5 anos morando junto, mais 3 anos de casado, ao todo vai dar, não dá, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anos. Nossa. Então, ao todo, dá 5 anos, dá 10 anos. 10 anos, ao todo dá 10 anos de casados, 10 anos que a gente tá junto, se amando. Ai, que lindo. E aí a gente tem a nossa família com o nosso bebê. Vem, bebezinho, culpa desse aqui. E aí agora a gente tá com a nossa família completa, o Pedro. Prazer, pra quem não conhece, esse é o Pedro. O Mamute. E a Luna. O Pedro é nosso filho mais velho. O Mamute é o filho do meio. E a Luninha, nossa filha mais novinha. Então, essa é a nossa família pra vocês. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's
say my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.